Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação de quem? Do Senhor. Amados, a Bíblia aqui, Jeremias, ele está narrando, o seu discurso com o povo de Deus. Aqui o povo de Deus está sofrendo, aonde Nabucodonosor invadiu ali Jerusalém, aonde ele saqueou a cidade, fez deles prisioneiros. Muitos não podiam sair porque a cidade estava cercada de inimigos. A Bíblia diz que as mães, por não terem comida, cozinharam os seus próprios filhos para se alimentar. Então daí a gente já vê o grau de dificuldade, de crise financeira, crise emocional, crise de todas as espécies que você imaginar esse povo está passando, por causa da rebeldia e da desobediência. Deus falava, me serve, eles serviam outros deuses. Então aqui Jeremias, ele escreveu essas palavras de esperança em meio à ruína, em meio a uma situação que, se você olhasse, você falava, acabou Jerusalém, não tem mais jeito para essa cidade, não tem mais jeito para esse povo está exterminado. Só que Deus, ele é especialista em pegar nossas ruínas e transformá-las, numa nova história. Por isso que Deus, ele desperta em Jeremias o Espírito Santo, porque ele era o profeta, ele carregava a presença de Deus, que naquele tempo a presença de Deus ficava instalada apenas numa pessoa, que era o Espírito Santo. Então essas palavras não foi da boca para fora, elas foram ungidas pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus inspirou Jeremias a escrever essas palavras no meio do caos, no meio da crise. Não era um tempo de bonança, era um tempo de ruína. Mas Deus estava dizendo para o seu povo que é bom. A palavra bom no hebraico é tov, significa bom. Bom é algo gracioso, é algo que dá prazer, é algo precioso. Então Deus está falando, é bom vocês terem esperança em mim. Que Deus, ele é um Deus de amor, ele corrige o filho que ama, porém, quando ele vê que a pessoa não está suportando mais, ele estende a mão. Ele é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim. Quando a Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim, a Bíblia está falando o quê? Que por mais que a sua situação ela seja ruim aos olhos humanos, Deus ainda tem uma esperança naquilo ali. Deus ainda tem algo para fazer naquilo ali. Mas o que vai trazer esperança em meio a uma derrota? Você olha para um lado, você olha para o outro, só derrota, Então o que traz esperança? A nossa postura. Você observa que no versículo Deus fala assim, é bom ter esperança e aguardar em silêncio. Então tem momento na nossa vida que nós temos que aguardar as coisas em silêncio. Tem momentos que você não tem que estar discutindo, dando ocasião para o inimigo roubar a tua unção, roubar o teu momento, a tua intimidade com Deus. Você tem que ficar em silêncio, porque no silêncio Deus trabalha. É no silêncio que Deus, ele traz a resposta. E quando houver barulho da nossa parte, Deus não vai falar. Ele precisa que você aguarde a esperança dele em silêncio. Porque a discussão, a contenda traz mais ira, mas o silêncio, olha para você ver o que Salomão
resposta branda, ela desvia o furor. Mas ele fala também sobre o silêncio, né? Que há momentos e ocasiões na nossa vida que é necessário ter o silêncio. Hoje eu estava assistindo uma reportagem no jornal e ali tinha um vizinho de frente num prédio e tinha um vizinho de frente no outro prédio. E o vizinho do lado direito estava com um som muito alto. E as duas vizinhas do lado esquerdo eram duas mulheres, uma menina de 14 e a mãe acho que tinha 20 e poucos anos, ou era 30 e poucos, não me lembro agora. Eu sei que a menina tinha 14 anos. E a menina desceu e foi discutir com o povo da frente, mandando abaixar o som. E o homem já saiu armado, matando a mãe e a filha. Aqui a gente traz uma reflexão para a nossa vida. Se elas tivessem feito algo em silêncio, chamado as autoridades, talvez essa catástrofe na vida delas não teria acontecido. Talvez elas estariam esbanjando saúde, vida. Então tem coisa na nossa vida que o silêncio ele tem que imperar porque causa morte. Muitas vezes a gente falar demais causa morte. Quando a pessoa vê, ela já está morta, não adianta mais. É igual briga no trânsito, tá? Os dois nervosos, se um tem a arma já saca, mata, quando vê, matou. Então o silêncio ele é algo espiritual, ele é uma disciplina de Deus. Por isso que tem luta na sua vida, que você vai orar, Deus não vai falar nada para você. Porque Ele quer que você fique em silêncio, Ele quer que você espere, Ele quer que você aprenda como que funcionam as coisas no céu. Então as coisas no céu não é como aqui. Hoje o ser humano é acelerado, o celular principalmente acelerou a vida do ser humano. Então ele vai ali, tem vídeo e vai passando, Então ele acha que com Deus essas coisas vão funcionar, não é assim. Deus não funciona como as leis do homem, ele funciona decorrente às leis divinas que ele mesmo implantou. Então, o valor da esperança ativa, esperança versus otimismo. O otimismo é basear-se em chances, a esperança bíblica é basear-se no caráter de Deus. Se você estudar todas as histórias da Bíblia de sucesso, você vai ver que os personagens da Bíblia passaram por um momento de silêncio na vida deles. Olha para José, jogado na cadeia, anos em silêncio de Deus. José não questionou, fez o melhor dele dentro da cadeia, continuou servindo a Deus, porque é assim, moço, a gente tem que entender que nós não viemos para ser servido, mas hoje os crentes querem ser servidos o tempo todo, eles não querem mais servir, eles querem bênção, palavras de vitória, mas quando chama para servir, não quer fazer nada, Mas nós temos que entender, Jesus ele pega ali uma das passagens mais maravilhosas que Jesus ele se despiu da sua forma de Deus, se esvaziou. É quando ele pega a toalha, é quando ele pega a bacia, é quando ele lava os pés dos discípulos. E é quando Pedro ele mostra o caráter dele, porque ele fala, você não vai me lavar. Aquilo ali é um caráter de alguém que queria só ser, às vezes ser servido, não queria servir. Era um homem que vivia de emoção. Pedro era um homem de emoção. Ele dava uma emoção nele, ele arrancava a orelha de um, matava o outro. E nós não podemos ser cristãos de emoção. Nós temos que ser cristãos que buscam a direção de Deus em tudo que nós fazemos. Tudo. Até um emprego que você for procurar, você tem que procurar a direção de Deus. Você tem que pedir a direção de Deus. Você tem que ver se é de Deus. Por que muitos sofrem? Não pede direção de Deus. Aí depois arruma um problema para a vida inteira porque não pediu a direção de Deus. Não andou na direção de Deus. Então a bondade de Deus ela é grande. Você acha que Deus ele é pai, você é filho. Jesus conquistou isso lá na cruz, nos tornando filhos de Deus. Você acha que Deus, como seu pai, ele vai ver o seu sofrimento e vai achar bom? Que pai que vai ver o sofrimento de um filho e vai achar bom? Ninguém vai querer.
não te responder, ele pode ficar um ano sem ir na sua casa, mas se alguém tocar no seu filho, você vai se levantar, você vai fazer alguma coisa para defender, você não vai aceitar. Por quê? Porque você é pai, você é mãe, você não vai aceitar. Então Deus, você acha que vai ver você sofrendo, você chorando por algo e ele não vai fazer nada? Que Deus é esse? Não, Deus é um Deus de amor. Porém, ele também é um pai que disciplina seus filhos. E esse povo aqui, eles estavam sendo disciplinados por Deus. E a disciplina na vida deles era a disciplina do silêncio. Deus se calou para eles. Porque Deus falava para Jeremias, eles faziam tudo ao contrário. Jeremias falava, gente, se volta para Deus. Eles iam lá, compravam as imagens e começavam a adorar aos inimigos, né? Eles reclamavam o tempo todo. Reclamavam de Deus. Nós estamos sofrendo, que é culpa de Deus. Nunca olhava para eles mesmos, nunca olhava para dentro. Porque a nossa mudança, ela tem que vir de dentro. Se a gente não mudar por dentro, o nosso exterior vai mostrar quem a gente é, pelas nossas atitudes. Então, quando você tem atitudes que são de filho de Deus, quando você é mudado por dentro, quando você é curado por dentro, quando você deixa o Espírito Santo ele entrar na sua vida, te curar, te restaurar, quando você deixa o passado, joga o passado no lixo, né? E fala para Deus que quer ser uma nova pessoa, que quer mudar. Por quê? Se você fica ali batendo na mesma tecla, voltando ao passado, murmurando, né? Você vai atrasar mais ainda o processo de Deus na sua vida. Porque Deus ele vai até as últimas consequências para trazer um filho dele para a presença dele. Ele não mede esforço. Deus ele é alguém que ele não tem piedade. Quando ele disciplina, ele tem misericórdia. Porém, ele vai continuar disciplinando. Enquanto essa pessoa não entender o propósito, não aprender algo, vai continuar. Mas quando você se abre para Deus, para o Espírito Santo, e você entende, você acelera o processo. Você chega mais rápido do que aqueles que não querem entender. Você chega mais rápido do que aqueles que não querem nem saber o que está acontecendo. Não quando você é alguém que questiona, que fala, não, Deus, o que eu preciso mudar? Me mostra. Aí você conhece a palavra, você sabe o que você precisa mudar. E você começa a devagar, a mudar, né? Começa a mudar o seu jeito, a sua maneira de viver. Começa a se doar para Deus. Renuncia tudo que te afasta de Deus. É tudo mesmo. Que a gente tem que renunciar é tudo. Renúncia dói, renúncia vai doer. Não existe esse negócio da pessoa falar que vai renunciar e não vai doer. Isso é mentira do diabo. A renúncia ela dói. Porém, ela faz de você uma pessoa extraordinária, uma pessoa melhor, uma pessoa de Deus, um filho amado. E quando você é um filho amado por Deus, ai daquele que toca em você. Você não precisa se levantar para defender. Você não vai ver Davi se defendendo hora nenhuma para Saul. As únicas vezes ele teve um diálogo ali falando a Saul, você vai ter que se enfrentar com Deus, porque eu não fiz nada para você, você me persegue sem causa. Mas você não vai ver ele falando mal de Saul, você não vai ver ele se levantando contra Saul, você vai ver ele prosseguindo com a vida dele, honrando a Deus com as atividades dele, tudo que Deus mandava ele fazia, né? Continuou servindo a Deus com alegria. Porque tudo que ele fazia, ele poderia muito bem se rebelar, eu nem sou rei, estou aqui ajudando esse povo. Não, ele ajudava com gratidão, o povo virava as costas para ele ajudava, a mesma coisa. Porque a postura de um servo de Deus é assim. Ah, mas fulano está falando, deixa eu falar. Quem vai justificar você é Deus. Não há nada melhor do que o tempo para mostrar quem é quem, igreja. A pessoa pode espizinhar, falar mal de você, se levantar como um endemoniado na sua vida.
mas o tempo vai passar. E Deus, ele é especialista em fazer com que o tempo mostre quem é quem. Então o tempo vai mostrar quem essa pessoa é, o tempo vai mostrar quem você é. Então você não precisa discutir, você não precisa, né, tentar se justificar diante dos homens. A justiça, quem opera é Deus. Por isso que a gente, muitas vezes, a gente não entende por que Deus afasta pessoas de nós. Porque assim, você olha a pessoa exterior, você olha, nossa, a pessoa tão legal, me abraça, né? Compartilha a vida dela comigo. Aí, de repente, vem um vendaval, Deus afasta. Sabe por quê? Porque Deus vê conversa que você não vê. Quando aquela pessoa está na mesa ali, às escondidas com a família, Deus ouve o que ela fala de você. Então Deus, como um pai cuidadoso e zeloso, ele afasta de você, porque ele vê que aquela pessoa é falsa, é um hipócrita. Por isso que você vai ver Jesus o tempo todo discutindo com os hipócritas, porque Jesus, ele não suportava gente falsa. Ele estava nos ensinando que nós devemos selecionar as pessoas que a gente anda. Nós temos que viver o silêncio da confiança de Deus. Temos que saber que é um Deus que ele vai maestrar, ele vai fazer com que algo aconteça na sua vida da melhor forma, do melhor jeito. A luta que você acha que nunca vai acabar, Deus vai lá, acaba com ela do dia para a noite. Por isso que Davi, ele fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que é do dia para a noite, Deus muda a sua vida. Foi assim José. Ele dormiu achando que no outro dia ele ia para as mesmas funções de carcereiro, porque ali ele era praticamente um carcereiro, né? Que ele era um cela livre de hoje. José era assim. Ele tinha passe livre ali dentro para andar. Ele não era como qualquer preso, porque ele fazia tudo com excelência. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, aonde ele toca, ele faz as coisas com excelência. Ele não faz para agradar o pastor, para agradar o obreiro, para essa moça, ele faz porque ele ama a obra e ele quer ver a diferença na obra de Deus. Ele deseja o crescimento da obra de Deus. Então Deus ama pessoas que desejam o crescimento, mesmo que o crescimento está no silêncio. Mas a semente está sendo plantada, a hora da colheita vai chegar. Então nós temos que aprender a ter confiança no silêncio, ouvir a Deus na espera. Sabe por que Deus quer silêncio? Porque é no silêncio que Ele vai falar com você, Ele vai colocar aquela palavra que arde. Sabe aquela palavra que vem na sua mente? Depois você fala assim, eu nunca ouvi a voz de Deus, porque não sabe interpretar. A voz de Deus é simples. Você está buscando por algo, Deus está no silêncio. Muitas vezes você vai dobrar o joelho, não vai sair palavra, você fica quietinho ali. Quando vir uma palavra na mente e descer para o coração, você sentir aquela alegria, você sentir aquela palavra ardendo dentro de você, é Deus falando com você. Pronto, você identificou, Deus falou. A voz de Deus é algo simples de se entender. A direção de Deus é algo simples de se entender. Não é algo que você vai ver ali e não vai entender. Deus, ele deixa muito bem entendido o que ele quer. Então não adianta a gente falar, eu não sei o que Deus quer de mim. Sabe sim, porque a chama que arde dentro do seu coração, aquele desejo de urgência, de mudança, é o Espírito Santo de Deus te chamando, falando, muda a rota, muda a direção, muda o seu jeito, porque eu não te quero desse jeito. Para mim desse jeito não serve. Porque o servo de Deus tem que ser do jeito de Deus para servir. Então nós temos que aprender a servir. E nós temos que saber que no momento que nós estamos esperando aquela resposta, o nosso alvo tem que ser Cristo. A gente não pode tirar o foco do alvo. Porque quando o inimigo vê que você está focado no alvo que é Cristo, ele vai usar muitas coisas para te distrair. Pessoas, coisas. Porque o inimigo, ele é especialista, em colocar impedimentos
impedimentos para que você não consiga focar no alvo que é Cristo, o seu chamado. Então, o processo exige fidelidade. Jeremias, apanhava, fazia o que ia acontecer com ele, mas ele era fiel, estava ali. Não, vocês continuam, vocês param com isso. Muda de vida, e o povo batendo, bufando o cacete nele, ele não estava nem aí. Porque ele tinha um alvo. O alvo dele era a mensagem de Deus em primeiro lugar. O nosso alvo, a gente não pode perder o alvo, querido. Sabe que muitas pessoas caem? Eu já vi tantas pessoas que você via assim, subir no altar, Deus revelava o profundo, aqui na igreja mesmo, Deus revelava o profundo e o escondido. Aí um dia, vou fazer um jejum, 1 ano, 5 dias, 6 dias, 7, nossa, já fez 7 dias. Jejuou 3 dias sem nada, o resto do dia tudo na água. Aí tá, Deus usando, na pregação, novo na fé ainda, mas tinha estrutura na palavra, e de repente o diabo armou o laço, colocou a mulher no caminho, e a pessoa caiu. Porque Deus, Ele não quer que você vá com muita sede ao pote. A unção de Deus, ela é algo que chama atenção, que nos atrai. Porém, tem pessoa que não tem estrutura para ter unção de Deus. Sabe por que Deus ainda não deu unção para você? Você não tem estrutura para aguentar, você vai desviar, e Deus não quer que você desvie. Porque se não te der muita unção, vai subir para a cabeça. Então, você precisa estar preparado. Como é que Ele te prepara? Lutas, tribulações. No mundo tereis aflições. As aflições é necessário, mas tem com o ano que eu venci o mundo. Jesus está falando, se você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em você, você vai vencer também. Então tem pastor que prega, né? Não tereis aflições, tem com o ano, Jesus venceu, você vai vencer. É a maior mentira isso daí. A pessoa só vai vencer se ela estiver em Cristo. Já está lá em João 15. Se vós estiver de mim, as minhas palavras estiverem em vós. Senão a pessoa não vence. A pessoa cai. Por isso que muitos sempre estão caindo, né? Desliza um pouquinho e sempre está caindo. Porque o inimigo, as distrações do inimigo está sendo mais forte. Então a gente tem que largar as distrações. Se está fazendo mal, abandona essa distração do inimigo da sua alma. Porque ele quer a sua alma. Ele não está preocupado com quem está lá no mundo, ele quer você que está aqui dentro. Ele quer a sua alma. Porque a sua alma foi comprada. A sua alma está na fila para entrar na eternidade. Então ele quer esse. Porque ele lá já é tudo dele já. Já está fazendo a vontade dele. Então seja fiel no processo. Deus, aprende uma coisa, Ele nunca vai chegar atrasado. Nossa, minha besta está demorando. Deus esqueceu de mim. Não chega atrasado. Só chega na hora certa. Deus não chega atrasado. Na vida de ninguém. Deus nunca vai fazer isso. Porque Ele é Deus. Olha para José. Você lê a história dele, você chora. Se você lê com sinceridade, né? Você lê ali com intenção mesmo de aprender algo na vida da história desse jovem. É uma das histórias que ocupou mais capítulos da Bíblia, se você for notar. José, ele era um espelho de Jesus. Ele era como se fosse um Jesus da antiguidade, ali, do Antigo Testamento. Se você ver, ele foi vendido, como Jesus foi, pelos próprios irmãos. Jesus foi entregue por Judas. Então ali há várias características da trajetória de José. Se você olhar, né, vai ver a mesma trajetória na vida de Jesus. Ele sofreu injustiça, foi preso. Jesus também foi preso injustamente. Mas ele foi um jovem que ele perseverou. Você olha que José ali, ele tinha... As pessoas falam assim, nossa, Davi, né, pecou ali, porque ele tinha tudo. Então, ele perdeu o foco. Não, mas José tinha tudo também na casa de Potifar. Tinha tudo, não faltava nada para ele. Potifar era riquíssimo. Ele era um general do exército rei. José, a Bíblia fala que ele cuidava de todos os negócios de Potifar. Então ele era como se fosse hoje
um CEO da empresa de Potifar, né? Só que ele não deixou subir para a cabeça, como Davi deixou. A mulher foi, fez coisa injustamente contra ele saiu correndo, ele fugiu do pecado. Nós precisamos aprender a fugir do pecado. E aprenda uma coisa, o pecado é bom, tá? Não vamos mascarar o negócio aqui e falar que pecado é ruim, não. O pecado é bom, tem sabor bom. O diabo, ele ataca na sua fraqueza. O diabo, ele te conhece muito mais que você. O diabo, ele é milenar. Ele foi expulso do céu. Ele existe há milhões e milhões, né, de anos. Ele é milenar, ele é um ser milenar. Ele conhece. Só, às vezes você fala, o diabo pode levar os pensamentos. Meu filho, minha filha, o diabo, ele é persuasivo. Só dele olhar para você, ele sabe onde é a tua fraqueza. Só dele olhar no gesto do seu olho, o que você faz no seu dia a dia, ele sabe onde te atacar. Ele é um ser espiritual de alta, né, periculosidade, como diz. Ele é perigoso, ele não brinca em serviço, não. Ele não dorme, ele está condenado, ele quer te condenar. Ele já perdeu. Ele pode fazer, ele pode rodar a piroleta, pedir perdão para Deus, fazer o que quiser, que ele não tem perdão. A sentença dele já foi dita. E você acha que ele vai sozinho para o inferno? Ele quer levar o máximo de pessoa que ele conseguir junto com ele. Ele não brinca em serviço. Então as pessoas acham que ele é um serzinho de garfo, vai pensando, ele é misterioso, ele aparece do jeito que ele quiser para a pessoa. O diabo já apareceu encarnado em pessoa para mim. E não pense você que ele apareceu de um jeito feio. Ele apareceu como um homem da alta sociedade, bem vestido, como uma pessoa importante, me oferecendo tudo. E na hora ali eu identifiquei que era ele, porque quando a presença dele chega, acho que todo mundo aqui já sentiu a presença de Deus, né? Quando o Espírito Santo desce, é maravilhoso, né? É muito poderoso. Você não tem palavras, principalmente pessoas que já foi para o monte, já voltou cheio da presença. A presença do diabo é horrível. Você trava, você não consegue sair do lugar. Você gela, a morte chega perto de você. Então esse ser maligno, ele anda ao nosso derredor. Ele não anda ao nosso redor, porque ao nosso redor quem está é Deus e os anjos de Deus. Mas ao nosso derredor, depois dos anjos, ele está ali, caçando a brecha. Deu a brecha, acabou. Já era. Aí ele entra para fazer a festa, né? Igual eu ouvi o pregador falando, em qualquer brecha o diabo faz a festa. É de jeito nenhum. Mas quando você é alguém fiel a Deus, quando você é alguém que mesmo na fraqueza, você está ali firme, você está ali forte, sem interesse, porque tem crente que é interesseiro. Deus vai fazer do meu jeito, né? Emburra. Ah, que Deus falou e ainda não aconteceu. Aí você vai ver a vida da pessoa, não faz nada, né, para mudar. Mas quando você é fiel, quando você fica os pés na palavra, como diz, Jesus falou, se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, edificar a casa sobre a rocha, vai ter momento ruim na sua vida, vai ter momento de luta, vai ter momento de perseguição, mas você vai estar ali firme. Você vai estar ali confiando em Deus. Não, Deus, está balançando o barco, está para lá e para cá, mas eu sei que o Senhor está aqui dentro, não vai acontecer nada. Você está firme no propósito. Tem uns crentes que vêm na igreja, aí começa, Deus abençoa, aí Deus dá um período de silêncio e some tudo aí. Não, porque Deus não está falando mais comigo, Deus não está me respondendo. Isso não é fidelidade, isso é interesse. Fidelidade é na luta, na dificuldade, na tempestade, na bonança, está ali firme com o Senhor. Isso é fidelidade. Isso é ser fiel. Resumindo, né? A espera, ela é um intervalo. Ela é um intervalo entre a promessa e o
É na espera, é nesse intervalo. Acho que todo mundo aqui já ouviu. Eu vou dar uma ilustração só para você entender o intervalo de Deus, o que é. Acho que todo mundo aqui já viu um maestro regendo um coral. Então o maestro está ali, ele rege o coral está cantando. Ele para, o coral inteiro para, os instrumentos inteiros param. Aí, a pessoa que não tem uma intimidade vai achar que o coral parou de uma vez, quando de repente, o maestro começa bem devagarzinho, e ali começa um instrumento, logo vem outro, logo vem outro. Aquele intervalo do maestro é o intervalo de Deus. É o intervalo que Deus está dando entre o cumprimento da sua promessa, entre a espera e o cumprimento. E Deus não vai mudar só porque o mundo está acelerado, não. Só porque o mundo está com a inteligência artificial, não. Ele vai continuar. A Bíblia diz: eu sou Deus e não mudo. Malaquias está escrito isso, capítulo 3. Eu sou Deus e não mudo. 3 ou 2, não me foge a memória. Eu não mudo. Ele não vai mudar porque a tecnologia está mais avançada. Ele não vai mudar porque você está quase morrendo. Não. Ele sabe o seu limite. Lembra quando ali o discípulo, não sei se é Tiago, que fala? Eu sou muito boa de guardar versículos, mas ali ele fala que Deus não veio sobre vós tentação senão humana, que você não possa suportar. Toda e qualquer luta que atravessar o teu caminho, você pode passar por ela. Porque Deus conhece a sua estrutura. E Jó ainda diz: Ele conhece a minha estrutura e Ele sabe que eu sou o todo. Porque Jó sabia que aquela prova ela só ia durar até o dia que Deus quisesse. E no dia que Ele falasse basta, acabou. Então vamos crer, igreja. Nós estamos vivendo dias problemáticos, difíceis. E se você for olhar para as pessoas, você vai parar de servir a Deus. Até para os dentro da sua casa. Até os de dentro da nossa própria casa, a nossa descendência que saiu do nosso ventre. Se a gente for olhar, a gente não vai servir a Deus. Porque Jesus falou nos últimos dias que Ele ia peneirar. Nos últimos dias a figueira ia ser balançada. Só ia ficar quem era resistente. Só ia ficar os frutos bons. Os podres iam cair ao longo do caminho. Era filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra. Tudo isso a gente está vendo aí. Dentro da nossa própria casa. Às vezes a mãe criou o filho no caminho de Deus, mas entra uma nora no caminho, desfaz tudo. O que a mãe falou é assim. O filho se vira contra o pai, né? O pai contra o filho, a mãe contra a filha. São coisas que Jesus nos alertou quando Ele falou sobre, né, as antecedências, os acontecimentos antecedentes do arrebatamento. Iam acontecer essas coisas. As pessoas iam perder o amor, as pessoas iam perder o temor. Sodoma e Gomorra ia virar fichinha, que é o que nós estamos vendo aí. Se você vê hoje, Sodoma e Gomorra, né? Só que se você for estudar mesmo profundamente a história de Sodoma e Gomorra, eles eram altamente perversos. Né? Perversos, eles arrancavam o corpo das pessoas vivas. Então Sodoma e Gomorra era um lugar amaldiçoado mesmo. Hoje nós estamos vivendo isso aí. Olha as reportagens, olha o tanto de criança traficada nas ilhas, coisas acontecendo, que se você for ver, são cumprimentos da palavra de Deus. Porque uma pessoa que tem coragem de atentar contra a vida de uma criança, ela perdeu totalmente o temor de Deus. Ela nem conhece a Deus, né? Então vamos ser fiéis. Vamos ficar até o dia da trombeta. Não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, não. Ah, fulano está servindo, eu não vou servir. Que é isso? No dia do arrebatamento, você vai subir, essa pessoa vai ficar. A Bíblia diz: um será deixado, outro será levado. Vai ter casos que dentro da sua própria casa, o marido vai subir ou a mulher vai subir, o outro vai ficar. Porque só vai subir quem estiver posicionado.
Quem tiver na posição de ser fiel. Porque quem não tiver na posição de ser fiel não vai subir. Quem não dá ouvido à palavra não vai subir. Quem não está plantado sobre a rocha não vai subir. Porque não tem negociação. Com Deus não tem negociação. Ou você é ou você não é. Não tem como você ficar em cima do muro. Não tem como. O diabo ele te quer na posição que você quiser. Em cima do muro, fora do muro. Deus não. Deus ele falou, você é meu filho ou você não é. Então vamos ouvir a voz deste Deus. Amém, igreja? E aprenda a esperar o intervalo de Deus. Não abandona o jogo antes do tempo, não. Espera o intervalo. Você já viu lá que começa o primeiro tempo do jogo, tem um intervalo? Aquele intervalo ali é o silêncio de Deus. Você não vai ver o jogador, acabou o primeiro tempo, vamos abandonar o jogo, não. Eles voltam. Um momento de silêncio ali, mas eles voltam. Eles voltam que eles querem servir a pátria deles. Eles vestem a camisa. E nós, como servos de Deus, nós temos que vestir a camisa de Jesus. Nós temos que vestir a camisa da fidelidade, da perseverança. E não é só dia bom, não. Porque não vai ter só dia bom. Vai ter dia que é difícil as coisas. Você vai querer abandonar o barco. Que o diabo vai jogar seco de pensamento. Abandona esse Deus. Como diz o louvor e morre, né? Abandona esse Deus aí. Esse Deus não está com nada. Esse Deus não te ouve. Esse Deus não te responde. Não caia na lábia de Satanás. É mentira. Deus está lá, sentado no trono, observando suas atitudes, observando quem você é nele. Se você está plantado nele mesmo, se você é uma figueira boa. Porque lembra que Jesus passou e falou, ele passou a figueira toda bonita, né? Toda verdinha, maravilhosa. Mas quando ele chega que não tem fruto, ele fala, seca e morre. Porque se não tiver fruto, para Deus não serve. Tem que dar fruto. E como que é esses frutos? Não é só você ganhar alma, não. Esses frutos, principalmente, é você cuidar da sua vida espiritual. Porque se você não cuidar, você morre. E se a sua vida espiritual não estiver bem, nada vai estar bem na sua vida. Aprende isso. E a pessoa corre atrás de tudo, mas não corre atrás do principal, que é a vida espiritual. Porque se a vida espiritual não estiver no eixo, nada vai estar bem. Mas quando a sua vida espiritual está alinhada com Deus, você está implantado sobre a rocha de Jesus Cristo, tudo na sua vida vai fluir como um rio de águas vivas. Amém? Glória a Deus. Fica de pé.